Muita gente me fala que deseja melhorar na corrida. É o teu caso? Então nesse vídeo eu vou te mostrar realmente como melhorar na corrida. Então seja muito bem-vindo, você que está aqui, você corredor, você corredora. Esse aqui é mais um episódio do projeto Corra Mais, que eu ensino você a correr mais distância do que você corre hoje sem sofrer. Se você não me conhece, meu nome é Daniel Oliver, sou treinador de corrida e aqui nessa rede social, né, eu ensino como correr mais distância sem sofrer. Então já deixa aí o teu like, me segue para você não perder aí conteúdos tão importantes como esse, né? Se você realmente quer melhorar na corrida, esse conteúdo é muito importante. E bora pro conteúdo. Então, melhorar na corrida é um assunto muito interessante, mas é muito vago o melhorar na corrida. Porque o melhorar na corrida para você muitas vezes é diferente do melhorar na corrida para mim, para uma pessoa diferente, né, para qualquer outra pessoa. O teu melhorar na corrida, ele tem um contexto para você. O que que é melhorar? Tá? É correr mais rápido? É correr mais longe? É correr sem cansar tanto, tá? Então, existem várias formas de melhorar. E o melhorar, ele vai depender do que você deseja melhorar. Às vezes você correr mais distância não é melhorar, mas é você realmente conseguir correr mais rápido, uma determinada distância, tá? Vai depender muito de você. Então vamos começar por um princípio. Vamos começar do início. Vamos começar é uma boa, né? Começar do início. A gente vai começar o seguinte, eu vou pegar minha caneta aqui pra gente estar utilizando o quadro. O melhorar na corrida para você, ele vai ter dois aspectos aí que a gente vai ter que pensar, tá? O primeiro aspecto é um problema, dificuldade que você está tendo na corrida, tá? Um problema ou uma dificuldade que você está tendo na corrida. O teu melhorar talvez seja, opa, eu preciso resolver isso que não tá legal. Ah, eu tô com dor no joelho, né? Então o teu melhorar na corrida já vai ser correr sem dor no joelho, tá? Uma dificuldade, eu tenho falta de fôlego na corrida, eu queria correr, sabe, sem sentir falta de fôlego, correr tranquilo, correr fácil. Então o teu melhorar na corrida talvez venha de uma dificuldade. O teu melhorar na corrida ele pode vir através do quê? De um desejo, de um objetivo. Eu quero correr uma maratona, então para eu correr uma maratona eu tenho que melhorar na corrida. Maratona são 42 quilômetros correndo, tá? Então, o melhorar na corrida, ele geralmente vem desses dois fatores aqui, de um problema, dificuldade ou de um objetivo, tá? E a gente vai falar um pouquinho de cada dos mais comuns e o que você deve fazer para melhorar na corrida. Então vamos começar falando de problemas, dificuldades, tá? De pessoas aí, dos problemas e dificuldades mais comuns na corrida. Então, vamos pensar quem está iniciando a correr, essa pessoa, o principal problema, ela não evolui, ela não melhora, ela estagna, não evolui, não melhora, tá? Não evolui. Eu não consigo correr mais que uma distância, eu sempre me canso, parece que eu corro e não saio do lugar. Bom, para você melhorar na corrida, primeiro, se você não está evoluindo, primeiro é interessante o que? É você ter ideia de um objetivo, o que, que você quer alcançar com a corrida, tá? Ter claro isso. Eu quero fazer 10 quilômetros, mas eu não aguento nem correr 5 quilômetros. Então, você tem ideia do que você quer alcançar. Você já buscou um melhor caminho para alcançar 10 km? Quais treinos você está fazendo? Tá? O maior erro das pessoas é o quê? É correr por correr, é fazer um treino qualquer, né? É sair correndo e achar que está treinando corrida, tá? Quando eu comecei a correr, o que eu fazia? Eu não sabia, né, que tinha um treinamento de corrida planejado, orientado. Eu acredito que muitas pessoas que começam a correr também passam pelo mesmo problema. Eu saía correr, tá? Achando que eu estava treinando corrida, que eu ia evoluir. Então o meu treino era sempre correr 7 quilômetros, tá? Eu sempre corria 7 quilômetros e eu
fazia provas de 10 quilômetros. Só que eu fiz a minha primeira prova de 10 quilômetros num tempo total de 50 minutos. E durante 2 anos eu continuei fazendo provas de 10 quilômetros, né? Ali em algumas provas, né? Ali acho que eu devo ter feito umas 20 provas de 10 quilômetros aí num período de 2 anos, quando eu comecei a correr. E o meu treino era sempre 7 quilômetros. E sabe qual foi o meu melhor tempo nos 10 quilômetros? Foi o da minha primeira corrida, que foi 50 minutos. Eu não melhorei treinando em 2 anos. Eu não evoluí na corrida. E aconteceram alguns problemas, né? Eu não evoluí. Aconteceram alguns problemas mais aqui na minha cabeça, que o quê? Eu achava que eu não conseguia correr mais do que 10 quilômetros. Eu achava que eu não conseguia correr mais do que 10 quilômetros, porque eu me sentia muito cansado. Era realmente difícil concluir uma corrida de 10 quilômetros. O coração saía pela boca, minhas pernas pesadas, sabe? Eu sofria para conseguir concluir, tá? Então eu achava 10 quilômetros para mim, mais do que isso não rola, né? E eu começava a achar que o quê? Que também não conseguiria fazer abaixo de 50 minutos, tá? Eu achava que as outras pessoas que faziam distâncias maiores, corriam mais rápido, elas já, sei lá, tinham nascido com isso, elas tinham talento, sei lá, elas já foram feitas para aquilo e eu não fui feito para correr. Então eu colocava essas limitações na minha cabeça, tanto que eu não conseguia, né? E tal. E isso me impedia do quê? De tentar melhor, né? De buscar um caminho. Até que uma vez, o que eu fiz? Eu fazia a faculdade de educação física e eu me inscrevi para um curso de treinador de corrida, para me tornar treinador de corrida. Só que eu não queria ser treinador de corrida. Eu queria saber pelo menos quais treinos eu deveria fazer para melhorar. Eu queria ser meu próprio treinador. E eu vi, olha lá, eu vi que eu fazia tudo errado, que eu não seguia um planejamento de treino direcionado para um objetivo, né? Por exemplo, naquela época o meu objetivo era pelo menos fazer o 10 quilômetros abaixo de 50 minutos. Por quê? Porque como eu participava das provas de 10 quilômetros e muita gente chegava na minha frente, eu queria chegar na frente de algumas pessoas, sabe? Eu via gente com menos preparo do que eu, vamos lá, pessoas mais velhas do que eu, e na época eu tinha 18, 19 anos. Eu via, tipo, pessoas que, sabe, nitidamente eu olhava, meu, essa pessoa não pode estar chegando na minha frente, né? E meu primeiro objetivo era fazer mais rápido. Então, através desse curso eu descobri que eu não tinha que correr todo dia, que eu tinha que correr pelo menos umas 3 vezes na semana, que um treino tinha que ser mais leve, outro treino tinha que ser moderado, outro treino mais forte, né? Que no final de semana podia ser um treino mais longo, que a intensidade do treino não precisava ser sempre a mesma, eu tinha que variar. Então eu aprendi várias coisas que eu deveria colocar no meu treinamento para eu evoluir. Tá? Então ali em pouco tempo eu já estava fazendo 10 quilômetros para 45 minutos, já baixei o tempo conforme aquilo que eu aprendi. E uma coisa que eu nem pensava em fazer e eu comecei a fazer foi correr mais distância, porque através do treinamento correto, já fui fazer uma meia maratona, 21 quilômetros, já menos de 6 meses depois desse curso já fiz uma maratona de 42 quilômetros e no outro ano eu já estava fazendo provas de 100 quilômetros sem parar de correr. Ou seja, o que me desbloqueou e o que pode te desbloquear também? Me desbloqueou o aprender que existe uma metodologia, um caminho para alcançar qualquer objetivo na corrida, tá? Não importa o teu condicionamento hoje, não importa o teu condicionamento agora, tá? Não importa onde você esteja, você provavelmente consegue alcançar qualquer coisa na corrida, seja em termos de velocidade, em termos de distância, tá? Depende o que quer melhorar na corrida para você através do teu objetivo, tá? Então você consegue. O que você precisa fazer? Esse é o ponto-chave dessa aula. Você precisa buscar o melhor caminho para alcançar esse objetivo. E qual que é o melhor caminho? É um treinamento orientado por um profissional, tá bom? É um treinamento orientado por um profissional. Eu contei sobre a minha história, que eu fui fazer um curso de treinador de corrida, mas quem pode fazer curso de treinador de corrida? Não é uma pessoa qualquer, é quem é formado em educação física, quem está fazendo a formação de educação física, né? Na época eu estava na faculdade, mas uma pessoa normal não pode não pode e nem precisa, né, se formar como treinador, porque ela não vai treinar outras pessoas. Ela precisa,
do treino para ela. E quem pode fazer o treino para ela é um treinador. O meu trabalho é esse. O meu trabalho é planejar os treinos dos meus alunos para eles alcançarem objetivos aí na corrida. Então, o melhor caminho é você ter alguém planejando esses treinos para você, falando o que você deve fazer, né? Por exemplo, o que eu faço? Eu avalio o meu aluno, eu vejo como é que está o condicionamento dele, porque através da avaliação eu vou saber qual a intensidade ele pode treinar, qual o volume de treino. A intensidade são as velocidades de treino, né? O volume são as distâncias de treino, de cada treino. Então é tudo planejado para a pessoa evoluir, sabe, muito, de semana a semana. Uma coisa que é o problema, né, de não evoluir, de estagnar, quando você corre sozinho, você não evolui porque os treinos que você está fazendo, eles não são os treinos que devem ser feitos para evoluir, e os treinos que você deve, que devem ser feitos para evoluir são os treinos aí orientados por um treinador, tá? Para alguém que estudou aquilo, que vivencia aquilo, que realmente sabe o que você deve fazer para evoluir. Não tem segredo, é treino estruturado. E vamos falar aqui, né, de maneiras de você melhorar. Existem três frentes para você melhorar na corrida, que são as seguintes, deixa eu colocar aqui. Se você trabalhar essas três frentes, você vai se tornar um corredor que vai correr melhor e provavelmente vai atingir qualquer coisa na corrida, o que você quiser na corrida, tá? A primeira frente é o seguinte, é você melhorar o teu condicionamento. É a primeira coisa que você tem que buscar na corrida. Mesmo que você não tenha objetivo nenhum, condicionamento. E como é que melhora o teu condicionamento? Melhorando a tua velocidade. Tua velocidade na corrida, tá? Então essa é uma melhor maneira de você melhorar. É uma melhor maneira de você melhorar. Ótima. Fala. Mas essa é a principal maneira aí, tá? Teu condicionamento. Depois, a gente deve trabalhar a técnica. É a técnica do movimento. Técnica de corrida, tá? Não é o jeito que você corre hoje que é o jeito mais correto. A gente pode aprimorar os seus movimentos para você correr melhor, tá? E depois é a questão do volume de treinamento. O que é o volume de treinamento? São as distâncias, é você ficar mais resistente, é resistência, tá? Não precisa ser nessa ordem. Não precisa ser nessa ordem. Dependendo de caso para caso, a gente vai inverter as ordens. Por exemplo, uma pessoa que está iniciando e que ela ainda não corre 5 quilômetros continuamente, o que eu trabalho primeiro com essa pessoa? Eu trabalho o desenvolvimento do volume, da resistência, tá? É o primordial. Porque para eu conseguir desenvolver a corrida da pessoa, ela pelo menos tem que estar correndo 5 quilômetros continuamente. É um primeiro marco, tá? Se você ainda não corre 5 quilômetros continuamente, é muito simples de conseguir isso, independentemente se você está do zero agora ou se você acha que não tem condicionamento, tá? A gente vai trabalhar com treinos leves, tá? Treinos muito leves envolvendo caminhada no meio, bastante caminhada, tá? Você vai desenvolvendo a tua resistência até você estar conseguindo fazer 5 quilômetros continuamente. Depois disso, eu vou trabalhar o quê? Teu condicionamento, a tua velocidade. A gente vai fazer treinos para aumentar a tua velocidade aí nos 5 quilômetros, para você conseguir correr cada vez mais rápido, tá? E junto com esses dois, eu costumo trabalhar a técnica, tá? Em cada semana de treino eu passo para os meus alunos como exercícios para eles conseguirem correr de uma maneira melhor, né? Como que deve ser a pisada? A pisada deve ser mais com a parte da frente do pé, então, e como que o corpo ele deve se posicionar na hora da pisada. Então o corpo ele tem que estar também com o quadril um pouco mais para frente. Então a gente trabalha exercícios antes de cada treino, para melhorar a técnica, tá? Então a técnica é trabalhada em todo o treino praticamente, tá bom? Para melhorar os movimentos na corrida da pessoa e ao mesmo tempo eu vou trabalhar o quê? O condicionamento ou o volume, tá? O condicionamento é a velocidade, o volume é a resistência, tá bom? Então, por exemplo, um caminho de uma pessoa que está do zero. O que eu faria com uma pessoa que está do zero até atingir uma maratona, tá? Vamos lá, qual que seria um caminho? E daí você talvez se identifique no meio desse caminho aí. Então, como treinador,
se a pessoa não me coloca o objetivo, vamos lá, eu falo, tá bom, vou fazer essa pessoa correr uma maratona, ela tá do zero. Então, primeiro, eu vou trabalhar volume e resistência dela até ela atingir os primeiros 5 quilômetros dela, tá? E isso dá umas 12 semanas, uns 3 meses, essa pessoa está conseguindo fazer 5 km aqui. Depois, qual é o mais correto a fazer? Não é ela ir para 10 quilômetros, é ela melhorar o condicionamento, a velocidade dela nos 5 quilômetros, tá bom? Então, para mim, o ideal para uma pessoa é ela ir para 10 quilômetros, né? É pelo menos ela estar conseguindo fazer 5 quilômetros abaixo de 30 minutos no tempo total. Então eu vou trabalhar aqui para ela estar fazendo 5 quilômetros abaixo de 30 minutos. Vai depender, pode demorar 2 meses, pode demorar 4 meses, vai depender de pessoa para pessoa. Uma pessoa que faz o primeiro 5 quilômetros para 38 minutos, demora mais tempo para eu fazer ela correr 5 quilômetros para baixo de 30 minutos. Mais tempo de trabalho. Assim como uma pessoa que faz os primeiros 5 quilômetros para 32 minutos, em um mês eu já consigo fazer com que essa pessoa corra 5 quilômetros para baixo de 30 minutos. Então, essa é a estrutura, né? É o objetivo de quando uma pessoa já consegue correr 5 quilômetros. Depois dela estar conseguindo pelo menos fazer 5 quilômetros abaixo de 30 minutos, eu vou trabalhar o seguinte, eu vou fazer com que ela vá para os 10 quilômetros, tá? Então ela vai atingir aí 10 km. Então vamos trabalhar volume e resistência de novo, tá bom? Essa pessoa ela pode, e daí vai por opção, né? Ela pode tentar continuar abaixando o tempo dela nos 5 quilômetros, ótimo. Quanto mais ela melhora o condicionamento e velocidade, melhor. Melhor ela é uma corredora melhor, ela é uma pessoa cada vez mais forte na corrida, ela tem uma base, uma estrutura melhor. Mas fazendo 5 quilômetros abaixo de 30 minutos já dá pra gente pensar em ir para 10 quilômetros, tá? Porque já tá com uma estrutura legal. Não é a melhor? Não. Dá para melhorar? Dá. Mas a gente já pode ir aí para 10 km. Chegou nos 10 quilômetros, uma pessoa que está correndo 5 quilômetros abaixo de 30 minutos para chegar nos 10 quilômetros, nossa, 8 semanas já tá fazendo 10 quilômetros sem parar de correr de uma maneira muito boa, tá? Aí, mesma coisa, o que eu costumo fazer? A pessoa chegou nos 10 quilômetros, vamos fazer um trabalho de velocidade para ela correr melhor esses 10 quilômetros, para ela melhorar? Então dá 2 meses, 3 meses, até 4 meses aí de trabalho nos 10 quilômetros, show de bola. Agora a gente pode trabalhar volume e resistência para ela ir para 15 quilômetros, para 21 quilômetros, que é uma meia maratona, tá? E isso daí, 3 meses de trabalho, 4 meses de trabalho, a pessoa ela já vai conseguir concluir os primeiros 21 quilômetros dela, tá bom? E nos 21 quilômetros, ela fazendo esses 21 quilômetros, é interessante ela desenvolver esses 21 quilômetros. Para desenvolver esses 21 quilômetros, eu acho interessante uns 6 meses, tá bom? Porque é uma distância mais longa, a pessoa, quando ela faz pela primeira vez, ela não está tão acostumada a correr 21 quilômetros, então é interessante mais tempo para ela desenvolver uma velocidade dessa. Depois de uns 6 meses desenvolvendo os 21 quilômetros, essa pessoa ela já pode ir para 42 quilômetros, pelo menos 4 meses de treinamento para ela chegar numa maratona nos 42 quilômetros é o ideal, tá bom? Então, numa primeira maratona. Depois ela trabalha para desenvolver essa maratona, tá? Então, esse é um caminho que eu, treinador, faria com a pessoa que está do zero, tá bom? A pessoa, ela treinando, vamos lá, pensar em vezes por semana. Ela, pessoa que treina 5 até 5 quilômetros, iniciante, 3 vezes na semana tá ótimo, tá bom? Menos do que 10 quilômetros, na verdade, ela pode estar treinando 3 vezes por semana. Agora, objetivos de 10 quilômetros para cima, é interessante ela no mínimo estar correndo 4 vezes por semana, tá bom? Só que os treinos totalmente organizados, os treinos aí corretos. Não adianta correr a mesma velocidade, a mesma distância 4 vezes por semana. Não, isso não vai te fazer evoluir. Você precisa dos treinos planejados, né? Treinos mais leves, treinos mais fortes, né? Por exemplo, até uma pessoa que treina para 42 quilômetros, uma pessoa que está treinando performance, 42, 21, né? 80% do treinamento semanal deve ser de treinos leves. 20% são treinos mais fortes. Então, na composição dos treinos, praticamente de todos os condicionamentos, de todos os objetivos, a maior parte vai ser treinamento leve, tá bom? Vai ser treinamento muito tranquilo. O treino de corrida, ele não deve te cansar, ele não deve realmente te fazer sofrer, tá? Só algum treino e outro, mas quando você já tá bem adaptado na corrida, quando você já consegue fazer mais do que 5 quilômetros, fechou? Então, basicamente isso, eu falei um pouco aqui de como melhorar na corrida através dos objetivos, tá? Através dos objetivos.
E eu fiquei devendo um pouco dos problemas, né? Eu falei de não evoluir. De não evoluir, eu já expliquei aqui através, né, de como você vai evoluir na corrida, tá? Um caminho, os 3 fatores que você deve trabalhar, tá? Sozinho é difícil, é melhor que você tenha orientação. Eu tenho um programa de treinamento onde eu te ensino tudo isso. Então, se você quiser ajuda, você pode contar comigo aí para você realmente evoluir na corrida, tá? Uma das coisas é você, beleza, peguei a dica, vou fazer isso, mas é difícil evoluir com dica. É difícil, porque você não vai ficar com dúvida. Qual treino eu vou fazer? Eu fiz essa semana o treino que o professor falou, mas e na próxima semana? O quê? E qual velocidade? Isso, o acompanhamento é muito importante para você estar evoluindo, tá bom? Então, vamos lá. Tô com falta de fôlego. Acho que é o principal problema de quem está começando na corrida ou de quem não evolui. Falta de fôlego. Como melhorar na corrida se você tem falta de fôlego? Primeiro, por que você está tendo falta de fôlego? Porque você está treinando até o teu limite. Você está fazendo um treino muito pesado, tá? E para o teu condicionamento, quem fala que tem falta de fôlego, o condicionamento não tá bom. O condicionamento está baixo. Tá? O que você deve fazer? Você deve treinar mais leve, ou correr mais devagar nos seus treinos, ou colocar caminhadas no meio do seu treino. Você vai conseguir desenvolver mais resistência desse jeito, porque você vai aguentar mais tempo correndo, quando você deixa mais fácil o teu treino. Desenvolvendo mais resistência, você vai ganhar mais condicionamento e vai ficar mais fácil treinar. Então, a falta de fôlego, você resolve treinando mais leve, faz leve o seu treinamento. Tá bom? Mas eu corro devagar e eu sinto falta de fôlego. O que fazer, professor? Você deve fazer o seguinte, você deve colocar caminhadas no meio do seu treino. Coloca caminhadas no meio do seu treino que você vai facilitar aí a tua corrida, vai conseguir correr durante mais tempo, tá bom? Um exemplo é, se eu tô correndo 5 minutos e já me sinto cansado. Então, corre 1 minuto, caminha 1 minuto. Corre 1 minuto, caminha 1 minuto. Faz isso aí durante 10 vezes, vai dar 20 minutos correndo e você vai conseguir correr muito melhor do que se você tentasse correr 5 minutos direto, cansasse, sente aquele cansaço, né? E daí acaba caminhando e vai correr de novo, mas já está cansado pelo primeiro estímulo ali de 5 minutos. Então é um treino que te limita porque você já foi até o teu limite, o teu batimento cardíaco já foi lá em cima, o teu coração saiu pela boca. Então se você está sentindo isso nos teus treinos, é hora de você treinar mais leve, é hora de facilitar teus treinos, tá bom? Só assim você vai conseguir correr melhor, beleza? Então esse é um dos problemas de como resolver, tá? Muitas pessoas também sofrem com o quê? Na falta de fôlego também vamos falar do seguinte, muita gente relata, eu sinto dificuldade para respirar, professor, na corrida. Não é dificuldade de respiração, é que a tua intensidade está alta. É a mesma coisa da falta de fôlego. Quem fala que está com dificuldade para respirar é porque está com falta de fôlego. Você não tem que aprender a respirar para correr melhor. Você tem que diminuir a sua intensidade. Diminui a intensidade, deixa mais fácil a tua corrida, o teu exercício. Você vai ver como você vai conseguir correr melhor, vai controlar a tua respiração, tá bom? Então, e daí o que eu estava falando aqui, que outras pessoas reclamam muito assim da corrida são dores, né? Dores, sinto dor na canela, dor no joelho, dor nas costas. Mas o principal é dor de canela e dor de joelho. Como melhorar na corrida se eu sinto dor na canela e dor no joelho? Você está sentindo dor, tá? Tem alguns fatores aí que fazem você sentir dor. Primeiro fator é sobrecarga. É o mesmo princípio da respiração ali, da falta de fôlego. Você está sentindo dor porque o treino está difícil para você, a corrida está difícil para você. O que você tem que fazer? Você tem que deixar mais fácil. Vamos lá, facilita, corra mais devagar, coloca caminhadas no meio do seu treino, para ver se para de doer. Porque muitas vezes a dor vem do que? Você está correndo mais do que deveria, em velocidade ou em distância. Você está correndo muito distância, tá bom? Por exemplo, agora a gente está iniciando 2023. O pessoal, vou correr todo dia porque é um ano novo, quero ficar fitness e tal. Essa pessoa ela coloca uma sobrecarga em volume, ela corre todo dia, ela está correndo muito mais do que o corpo dela está acostumado, e isso faz ela ter canelite, né, dor na canela, faz ter dor no joelho, por uma sobrecarga. Então, diminui, facilita o teu treino. Uma coisa que também pode estar ocasionando dor,
é uma é a sua técnica inadequada. Dor de canela e dor no joelho pode ser muito pelo caso de você estar correndo com uma passada longa demais. E muitas vezes intuitivamente a pessoa ela pensa no quê? Quando ela vai querer correr mais rápido, querer correr melhor, ela pensa em aumentar a passada dela. E está totalmente errado. Ela tem que aumentar a frequência de passadas. A passada ela não deve ser longa. Ela deve ser mais frequente. Deve ser passadas mais curtas e mais frequentes. Isso vai fazer você correr melhor. Agora, quando a pessoa ela aumenta a passada, ela costuma pisar mais com a parte do calcanhar, né? A perna vai muito mais para frente do corpo e isso faz com que o impacto aumente demais em joelho, em perna e isso gera dor, tá bom? Então, falha técnica. Outra coisa pode ser porque a musculatura tá fraca, o corpo tá fraco, já existia alguma lesão, tá ali, o teu corpo ele não tá preparado para começar na corrida, para correr, né? E o que você deve fazer? Tratamento, tá bom? Se você verificou que não é sobrecarga e não é uma técnica adequada e continua a doer, é alguma coisa errada que tem no teu joelho, na tua canela, no teu quadril, é alguma coisa que precisa ser resolvida, tá bom? E não é a corrida que tá te fazendo ter dor, não, é alguma coisa que você já tá com problema, você precisa resolver. Então, ou é ir num médico ortopedista, né? Médico, ortopedista, ou um fisioterapeuta, tá? Pra tá, principalmente da área da corrida, da área do esporte, pra tá o quê? Te ajudando nessa lesão, tá? Para você conseguir correr de uma maneira saudável. Então, dessa maneira você vai conseguir correr melhor através deste problema. Fechou? Conseguiu entender legal? Pessoal, se tiver qualquer dúvida, pode comentar aqui no vídeo que eu vou te responder, vou te ajudar. Qualquer dúvida em respeito a correr melhor, tá bom? Então, vamos lá. Essas são as duas principais dificuldades, né, de quem corre. Existem muitas outras dificuldades, existem, mas elas não fogem do quê? De erros na intensidade do teu treinamento, tá? Na intensidade que você está correndo. Se você está com dúvida na intensidade, corra mais leve. Se você correr todos os seus treinos leves, a chance de você evoluir é muito maior do que você tá fazendo treinos até cansar. Então, na dúvida, vai pro leve. O leve é a melhor maneira de você evoluir, tá bom? Não está evoluindo, presta atenção na tua distância, o que você está fazendo, será que não está sobrecarregando o corpo em distância? Então esses são os dois fatores. A técnica também é importante, mas o que mais faz evoluir é intensidade e volume, tá? São as velocidades que você corre e a distância. Então, para finalizar, de novo, recomendação, você quer evoluir na corrida, você quer melhorar na corrida, acompanhamento de um treinador é o melhor caminho. Igual eu falei aqui que eu faço com o aluno, eu avalio o aluno, eu vejo qual é o condicionamento atual dele, porque a partir do condicionamento atual eu posso prescrever um treinamento, tá? É a partir do condicionamento da pessoa, direcionado para o objetivo dela. E o treinamento ele vai tem hora que tem que ter treino leve, tem hora que tem que ter treino mais difícil, tem hora que tem que ter descanso e sozinho a gente não sabe disso. Então quer melhorar na corrida, realmente você quer melhorar na corrida, busque acompanhamento. Não precisa ser o meu acompanhamento, pode ser de qualquer outro treinador da sua confiança. Mas esse é um favor que você está fazendo para você evoluir na corrida. Porque quando você tem orientação, você tem realmente acompanhamento, o teu risco de lesão cai, você tem um risco muito menor de se machucar. E a tua chance de sucesso, de alcançar os objetivos, vai lá para cima. Você tem muito mais chance de alcançar teus objetivos na corrida. Agora, sem orientação, você treinando, mesmo pegando dicas aqui do vídeo, né, minhas ou de outros treinadores, muito difícil você organizar essas informações, você realmente conseguir evoluir. Você pode evoluir mais do que não tendo dicas? Óbvio, você vai evoluir mais. Só que você vai estagnar também. E você vai continuar com uma maior chance de lesão. Porque muitas vezes, será que a intensidade que você está fazendo no teu treino é correta? Tem alguém te avaliando? E a avaliação não é só no começo, ela é periódica. Eu avalio meus alunos a cada 4 semanas para poder melhorar as intensidades de treinamento, melhorar as distâncias, tá? Então, isso é
é periodicamente que a gente faz isso. Toda essa avaliação, tudo isso. Então presta atenção. Se você não tiver acompanhamento, você tem o maior risco de se lesionar, risco de não alcançar seus objetivos. Então se você realmente quer evoluir na corrida, quer melhorar na corrida, a melhor dica que eu posso te dar aqui é ter um acompanhamento. Fechou? Se tiver dúvida sobre acompanhamento, também pode me mandar aqui nos comentários. Tamo junto? Grande abraço, bons treinos e manda ver.